Fala galera, Laerte Viana na área. O primeiro pay-per-view de 2025, o UFC 311, que acontece em Los Angeles, no dia 18 de janeiro, já tá batendo na porta, ainda não tinha a atração principal confirmada. O card em si já estava sendo montado e com lutas bem interessantes, como Jailton Malhadinho versus Sergey Spivak, com o vencedor de olho no top 5 dos pesados, Jamal Hill contra Jiri Prochazka, valendo um possível title shot para o falastrão americano, Johnny Walker encarando o perigoso Bogdan Guskov, Raoni Barcelos sendo jogado na fogueira contra o promissor Payton Talbot, a segunda aparição de Renier de Haider contra Kevin Holland e por aí vai. Eu ouvi falar até que Renato Moicano estará nesse card, já sei inclusive quem é o adversário, mas como ainda não foi assinado, não está 100% oficializado, não fui autorizado a contar aqui para vocês, mas fiquem ligados porque em breve vão saber. Ainda assim, faltava o main event, a cereja do bolo, que já era especulado, mas agora oficial. Para surpresa de absolutamente ninguém, Dana White confirmou. Islam Makhachev vai tentar a sua quarta defesa de cinturão contra Arman Tsarukyan no UFC 311. De quebra, o Careca também anunciou o main event, e aí sim uma surpresa, uma segunda disputa de cinturão na mesma noite, no peso galo. Merab Dvalishvili tentando fazer a sua primeira defesa contra Usman Nurmagomedov. Essa luta surpreende por todo o contexto. Merab preferia tomar um tiro de espingarda no joelho do que enfrentar o Usman. Disse várias vezes que não queria e desafiou outros nomes da divisão. O russo chegou a ter uma luta anunciada contra Song Yadong para não ficar inativo, só que pouco depois foi cancelado e a justificativa era de que ele havia se machucado. Acho que agora está bem claro que tudo não passou de uma migué, alguma coisa rolou nos bastidores, o UFC deve ter forçado a mão, oferecido uma grana para o campeão e o acordo foi feito. Oficializaram a luta pelo cinturão que todo mundo esperava, a mais justa no momento. De qualquer maneira, o palco está montado para o dia 18 de janeiro em Los Angeles para termos a nova, entre aspas, invasão russa dentro do UFC, e aí que entra o grande X da questão. O público brasileiro estará em massa torcendo contra Makhachev e Nurmagomedov. Só que isso pode acabar sendo um verdadeiro tiro no pé e prejudicar o nosso maior interesse. Vou explicar. Primeiro, é nítido que a rivalidade entre Brasil e Rússia cresceu consideravelmente nos últimos anos. O público abraçou, comprou a briga, é 100% emoção. Se tem um russo dentro do octógono, a torcida do Brasil estará a favor do adversário, seja ele quem for. E se forem dois russos, que vire o no contest. Eu não sou desse time que detesta os caras, admiro muitos deles, mas eu entendo perfeitamente, né? Essa questão da emoção faz parte do fã, do público, do esporte. É quase que um Corinthians contra Palmeiras, um Fla-Flu, Grêmio Internacional e por aí vai. A torcida contra Nurmagomedov vai ser, acredito eu, exclusivamente por esse motivo, porque não dá nem para usar o argumento de que não queremos ver mais um carrapato humano no topo do mundo, que é um estilo de luta muito chato, pois o campeão faz exatamente a mesma coisa. Entra, gruda contra a grade, amassa no chão, ambos são extremamente eficientes e ao mesmo tempo entediantes. Acho o Usman um pouquinho melhor do que o Merab na trocação. Se eles se anularem na luta agarrada, o que acaba sendo natural de quando caras assim se enfrentam, não fiquem surpresos se a Rússia tiver mais um representante no topo do mundo. Já no peso leve, aí sim o coração brasileiro acelera, porque o vencedor deve enfrentar Charles do Bronx na sequência, e é exatamente nesse ponto que começa o grande problema. Se o Islam vencer, beleza, a categoria segue da maneira que tá, tem um apelo da revanche e o Charles vai ser o próximo. É só questão de marcar a data lá pro meio do ano que vem. Isso, claro, se o russo não bater o pé e falar que quer ficar um tempo off, esperar 7 meses para lutar quando? Em Abu Dhabi em outubro. Só que eu sinto informar vocês que esse nem é o maior dos problemas, e sim se o Islam Makhachev for derrotado. Pensem aqui comigo, se o Arman conquistar o título, chegar no topo do mundo e bater o campeão, o placar entre eles fica empatado, uma vitória para cada lado. E acrescenta aí que por se tratar de um rei dominante, o atual número 1 do ranking peso por peso, se o Islam Makhachev for derrotado, não tenham dúvida, tá muito fácil de entender que vai ter uma revanche imediata, o que na verdade entre eles seria a trilogia. Ou seja, Charles seria prejudicado, teria que fazer mais uma luta para só no final de 2025, se vencer, ter um novo title shot. E para ser bastante sincero aqui com vocês, se formos pautar pela emoção, seria, pô, que se dane o Makhachev. Se ele perder, que recomece aí, o Charles tem que receber a chance dele e já era. Mas se a gente entrar com a razão, como tem que ser, nada mais justo do que o atual campeão, caso destronado, tenha mais uma chance. Ah, mas tivemos em outros casos que isso não aconteceram. Tudo bem, mas em outros casos estavam errados. A gente não pode julgar um erro para querer justificar outro. Calma, eu sei que a discussão é boa, mas não é papo para tê-la agora, né? Isso é mais para frente. Só tô querendo alertar aqui que mesmo que o público brasileiro entre torcendo contra Islam Makhachev,
o tiro pode sair pela culatra. É por isso que nesse caso específico, na minha visão, o apelo tem que ser: Brasil agora é Islam Makhachev, tem que torcer a favor do cara. De qualquer maneira, um outro ponto que a gente tem que admitir é que eu acho que não há muita discussão sobre como a Rússia, ao lado do Brasil, se tornou a grande potência do MMA mundial, acredito que até já na frente dos Estados Unidos. Fora do UFC, para vocês terem uma ideia, semana passada foram coroados 5 novos campeões masculinos da PFL e 4 eram russos, e o outro era lá da região, do mesmo celeiro. Isso sem contar que no Bellator temos Usman Nurmagomedov dominando o peso leve e Vadim Nemkov nos meio pesados. Portanto, eu quero saber duas coisas aqui de vocês. Primeiro, concordam que a Rússia, ao lado do Brasil, é a grande potência da atualidade no MMA? E segundo, no UFC 301, vão torcer contra ou, nesse caso, para não prejudicar muito o Charles, a favor do Islam Makhachev? Qual é a leitura que vocês fazem de tudo isso? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like, por favor, para dar aquela moral, para batermos, aliás, o like para ajudar o canal e também se inscrever aqui para batermos 150 mil inscritos até o final de 2024. Isso só é possível se vocês me ajudarem, beleza? Dê uma olhada também lá na Stake, que nesse final de semana tem promoção, tá tudo bem explicado para você ganhar o dobro até R$600 no UFC 310. O link tá aqui no comentário e as regras para participar também, lembrando para só apenas se for maior de 18 anos e ter responsabilidade, beleza? Fiquem ligados. Mais tarde, hoje, como eu tinha prometido, entrevista com Gilbert Durinho. Amanhã tem mais resenhas. Muita coisa bacana vindo por aí. Conto com a audiência e feedback de todos. Valeu!